Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais um vídeo de matemática. No vídeo de hoje eu vou resolver alguns exercícios que envolvem mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e também números primos. Só relembrando, se em algum momento eu levantar essa plaquinha, parem o vídeo e tentem resolver o exercício a partir dali, beleza? Já já! Muito bem. O primeiro exercício ele dava algumas alternativas em que ele dizia assim, ó, que o MMC e o MDC entre 20 e 12 são, respectivamente, algumas opções que tem ali, tá? Vamos calcular, então, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 12 e o máximo divisor comum também. Vamos começar pelo mínimo múltiplo comum. Então, só lembrando, a gente faz assim, né? Ó, 20, 12 e divide os dois simultaneamente. Como os dois são pares, a gente consegue dividir por 2, que dá por 10, que dá 10, que dá 6. Ainda dá por 2, 5 e 3. Agora não dá mais por 2, só que dá por 3, né? Que vai ficar 1 e aqui continua 5 e dá para dividir por 5. Ficar 1, vai ficar 1 e aqui fechou. Então, para descobrir o mínimo múltiplo comum, a gente multiplica. 12 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60. Então, a gente tem que o MMC entre 20 e 12 é 60. Ok? Agora, a gente vai calcular o máximo divisor comum. Para calcular o máximo divisor comum, a gente fatora os dois separadamente, né? Então, a gente faz assim, ó. Vai fatorar o 20 e a gente vai fatorar o 12. Fatorando o 20, a gente tem dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Beleza? E o 12 dá por 2 que dá 6, 3, 3. Agora a gente vai circulando aos pares os divisores que aparecem tanto no 20 quanto no 12. Né? Então aqui a gente tem o 2 e o 2. E a gente tem mais um 2 e mais um 2. E não dá para circular mais ninguém, né? Aí o MDC entre 20 e 12, ele vai ser o produto desses que a gente circulou. 2 vezes 2, 4. Então lá tinha que assinalar a alternativa que apresentava assim, 64. Cuidado que tinha uma alternativa que dizia 4 e 60, né? Ele pede lá respectivamente, quando ele diz isso, é na mesma ordem que ele está enunciando, né? Então, como ele falou MMC e MDC, primeiro o MMC e depois o MDC. Beleza? Bom, o segundo exercício que eu vou resolver, ele dizia assim, que a fatoração de 880 é 2 elevado a A vezes 5 elevado a B vezes 11 elevado a C. Aí pergunta quem que é A mais B mais C. Então, vamos fatorar 880. 880 e vamos fatorar ele. Dá para dividir por 2, que dá 440. Por 2, que dá 220. Por 2, que dá 110. Por 2, que dá 55. Por 5, que dá 11. E por 11, que dá 1. Então, olha lá. Aqui a gente precisa descobrir quem são os expoentes, né? A gente tem... Apareceram 4 2 na divisão. Ou seja, aqui a gente tem 2 elevado a 4. Ou seja, o valor do A é 4. Apareceu um 5. Então, o 5 ele é elevado a 1. E apareceu um 11. O 11 também é elevado a 1. Observem que a gente conseguiu descobrir aqui, ó, os valores do A, do B e do C. Como ele pede A mais B mais C, a gente tem que A mais B mais C é 4 mais 1, ou seja, A mais B mais C é igual a 4 mais 1, que é igual a 6. Certo? Bom, o próximo exercício, galera, é aquele que diz que 3 luminosos ascendem de tempos em tempos e tudo mais. Eu não vou resolver ele porque ele já está resolvido lá no vídeo número 28, tá? Não está exatamente igual porque eu só mudei os valores aqui, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. A ideia aqui é calcular o mínimo múltiplo comum entre 6, 14 e 18. E nesse caso aqui vai dar 126, tá? Então confiram lá de novo no vídeo
de número 28. Bom, o próximo exercício, ele dava 5 números e ele pedia para assinalar os que fossem primos, né? Então, o número é primo ou ele não é primo, que a gente chama de composto, certo? Eu vou fazer os 3 primeiros e vou deixar os outros 2 para vocês praticarem ali para estudar para recuperação, ok? Uma estratégia legal quando a gente está descobrindo números primos, ou tentando descobrir se um número é primo, é já deixar do ladinho assim os primeiros números primos, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19, ok? Por quê? Porque a estratégia para a gente descobrir se o número é primo é ir dividindo ele pelos números primos, certo? Se a gente for dividindo, né? Então vamos pegar aqui uma divisão, por exemplo, aqui A, B, C e D. Se a gente for dividindo, a divisão não for dando exata, até que o quociente seja menor do que o divisor, então o número é primo. Beleza? Vamos ver isso na prática aqui. Por 2 eu não preciso montar a divisão, né, galera? Basta ver se o número é par ou não. Nesse caso não, então não dá para dividir por 2, beleza? Por 3, relembrando o critério de divisibilidade, somamos aqui, ó, 6 mais 3, 9, 9 mais 1, 10. 10 não é divisível por 3, então 163 também não é. Por 5, teria que ser terminado em 5 ou em 0, então também não dá por 5. Por 7, vamos montar a divisãozinha ali. Então, ó, 163 dividido por 7 dá 2, 14, sobra 2, dá 7 vezes 3, 21. 23, então, aqui vai dar resto 2, né? Então não deu exato. E ainda o quociente é maior que o divisor, beleza? Então tem que continuar dividindo. Então 163 dividido pelo próximo, que é o 11. 11 vezes 1, 11, vai sobrar 5, 53 dá 4. Aqui não vai dar, né? Vai dar 44, dá resto 9. Bom, 14 ainda é maior do que 11, então ainda tenho que dividir pelo próximo. Então 163 dividido por 13. Então aqui dá 1, sobra 3, 33, 13 vezes 2, 26, 26 para 33, 7. Então, resto 7, também não deu exato. E agora aqui, ó, o 12 é menor do que o 13. Ou seja, eu posso parar por aqui, porque o 163 é um número primo. Beleza? Então lá era um que a gente assinalaria. Então, deixa eu só escrever aqui, ó. 163 é primo. Beleza. 141 por 2 não dá. Por 3, 1 mais 4, 5, 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3, então o 141 também é. Então o 141, ele é composto. Ou seja, o 141 não é primo. Não assinalaria lá. 322 é par, né, galera? Ó, esse tá para ver de cara que ele não é primo. Então, 322 é composto. Beleza? Essa questão era isso. Tentem fazer as últimas duas ali. Qualquer dúvida, podem me escrever. Dando continuidade aqui, galera, o próximo exercício é o que ele fala nos 2 rolos de corda. Esse exercício também não vou resolver aqui, porque ele já está resolvido praticamente igual. Na verdade, o que está resolvido lá no vídeo 36, ele é um pouquinho mais difícil, porque os valores são maiores, tá? Mas lá está explicado de uma forma bem detalhada como resolver esse exercício aqui. A ideia é calcular o máximo divisor comum entre 42 e 54, beleza? Que nesse caso aqui vai ser 6. Então, tentem fazer, assistam o vídeo lá se for necessário. Qualquer dúvida que tiver, por favor, me escrevam. Bom, próximo exercício, exercício 6, em que ele diz que em uma cesta sabe-se que tem menos de 100 maçãs. E ele diz que pode-se tirar as maçãs de 10 em 10, de 12 em 12, de 15 em 15, que de qualquer uma dessas formas não vai sobrar nenhuma maçã, tá? Eu fiz um exercício também muito parecido lá no vídeo 36, mas de qualquer forma eu vou resolver esse aqui, beleza? Então, o que ele está querendo dizer quando diz isso aqui, ó? Se tirar de 10 em 10, de 12 em 12 ou de 15 em 15, não vai sobrar nenhuma maçã. O que ele está dizendo aqui, esse número, essa quantidade de maçãs, é um múltiplo comum ao 10, ao 12 e ao 15. Pois a gente consegue dividir esse número por 10, por 12 e por 15, né? Então, o que a gente tem que calcular aqui? A gente tem que encontrar
um múltiplo comum entre 10, 12 e 15. Um bom palpite aqui seria que vai ser justamente o menor múltiplo comum, né? Então vamos calcular. Então vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 10, 12 e 15. Vamos lá. 10, 12 e 15. Tem números pares ali, então a gente consegue dividir por 2. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 6, aqui vai continuar o 15. Ainda dá para dividir por 2, porque temos um 6 ali, né? Então abaixa o 5, aqui fica 3, aqui continua 15. Não dá mais por 2, mas dá para dividir por 3, que é o próximo número primo. Aqui fica 5, aqui fica 1, aqui fica 5 e agora por 5. 1, 1 e 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60. Por que a gente sabe que a resposta é 60? Por causa dessa informação que ele dá aqui, ó, que tem menos de 100 maçãs. Por quê? O próximo múltiplo comum entre 10, 12 e 15 seria o dobro de 60 aqui, né? Seria 120. Então não pode ter 120 maçãs porque ele já disse que tem que ter menos de 100. Se não tivesse essa informação, a gente não conseguiria dar uma resposta única, né? 60 seria uma resposta, 120 também seria uma resposta, 180 seria outra resposta e assim sucessivamente. Beleza? Então, até, por exemplo, se ele dissesse há entre 100 e 150 maçãs na cesta, aí a resposta não seria 60, seria 120. A gente utilizaria o mínimo múltiplo comum para resolver o problema, mas ele não seria a resposta do problema. Continuando aqui, a questão 7 uma que ele apresentava alguns produtos assim, ó, e ele dizia quais que representam um processo de fatoração completo. Né? Essa questão é bem tranquila de fazer, tá, galera? Eu não vou fazê-la aqui de novo, porque ela está resolvida no exercício 32. Não exatamente com os mesmos valores, mas a ideia é ver que é bem tranquila, tá? Basta ver quais multiplicações aqui que só tem números primos, né? Porque no processo de fatoração, relembrando, quando a gente fatora um número, né? Vamos pegar o 20. Todos os números que vão aparecer aqui são números primos, né? Então, nesse processo de fatoração, ele só é completo quando todos os números que aparecem são primos, beleza? Bom, então, para finalizar a questão 8 aqui da prova, ele pedia para marcar as alternativas em que os números são primos entre si. A gente viu que também pode ser chamado de coprimos, né? Como que a gente faz isso? Para ver se os números são primos entre si, a gente calcula o máximo divisor entre eles. Se o máximo divisor entre eles for o máximo divisor comum, né? For 1, então eles são primos entre si. Beleza? Isso tem que acontecer. O MDC tem que ser igual a 1. Eu vou fazer isso com 3 alternativas. E daí sobram 2 ali para vocês praticarem lá. Beleza? Então, entre 2 e 20 tem que calcular o MDC. MDC a gente faz a fatoração dos dois separadamente. Então, para que o MDC seja 1, não pode aparecer divisores iguais. Se apareceu divisores iguais aqui, já não são mais primos entre si. Então, qual que é a fatoração do 2? O 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Acabou, né? E o 20? Dá para dividir por 2, que dá 10. Já deu para ver que eles não são primos entre si, né? Tem divisor em comum, beleza? 3 e 9. Já devem ter percebido aí que também não vão ser primos entre si, né? Porque aqui aparece um 3 e aqui aparece um 3 também, ó. Certo? Então 3 e 9 também não são primos entre si. 27 e 16. 27 e 16. Bom, 27 dá para dividir por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então só apareceram números 3. E 16 dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá por 2, que dá 1. Agora aqui observem, ó. Na fatoração do 27 só apareceram números 3. Na fatoração do 16 só apareceram números 2. Ou seja, o 27 e o 16 são primos entre si. Então essa alternativa aqui lá vocês vão assinalar. E essas duas aqui não assinalariam, na verdade, né? Porque a prova já foi. Beleza? Bom, galera, por hoje era isso. Tentem tirar o máximo de dúvidas aí antes de resolver a recuperação. Quem precisa aí melhorar um pouquinho a nota, tá? O que tiverem de dúvida, por favor, me escrevam. Bons estudos e até a próxima!